criatividade. Por que você não tem criatividade? Será que é sua culpa? Por que você não se sente criativo? Por que você, de repente, não é criativo? Não é só você que sente que não é criativo. Todo mundo sente isso em algum momento. E sabe por quê? Porque a gente foi doutrinado desde criança. E o que isso tem a ver com o processo da criatividade? Tem que o mundo martela o prego saliente, entendeu? Então, se você se destaca, você começa a fazer muitas perguntas, você é um curioso, você sai do planejado, do programado, do programa de estudos, né? Vamos escutar o que eu fiz? Não é só você que sente que não é criativo. Todo mundo sente isso em algum momento. E sabe por quê? Porque a gente foi doutrinado desde criança. Então, não se culpe. Não ache que é só com você. Esse é mais um episódio da série O Clube da Crise Criativa. Quer ver como a gente foi doutrinado a pensar igual? Uma palavra: formação. Quando você termina a escola, o que é que você tem? A formatura. A celebração de ter sido formado, moldado, padronizado, colocado dentro de uma forma. A escola, a faculdade, o sistema existem para formar profissionais, pessoas competentes, capacitadas sim. Mas para garantir isso, ele treina a gente para ser tudo muito parecido, para pensar muito igual. E quando todo mundo pensa igual, a criatividade perde espaço. É por isso que dizem que para ser criativo a gente precisa pensar fora da caixinha, fora da forma, fora do molde. Então sim, não é sua culpa não se sentir criativo, mas é sua escolha se tornar criativo. Você pode treinar, você pode se desbloquear e criar a sua nova forma. Uma forma livre, criativa, sua. Segue o perfil. Aqui no Clube da Crise Criativa, você aprende a sair da caixinha com leveza, no seu ritmo. E se quiser transformar isso em vídeo para o seu negócio, o curso Pré-Rec está na bio. Clica e saiba como eu posso te ajudar. Você viu que eu fiz tudo numa tomada só. E aí eu estou falando de criatividade. E é aqui que eu vou pegar o gancho logo de cara, porque assim, como eu fiz uma tomada única, não vai ter muita decupagem, editar esse vídeo vai ser muito mais fácil. Eu acho que a gente pode entrar direto aqui no tema da live de hoje, para a gente conversar um pouco sobre criatividade. Por que você não se sente criativo? Por que você, de repente, não é criativo? É muito do que eu falei nesse vídeo. Esse vídeo é o primeiro da série. A primeira abordagem que eu faço sobre criatividade. O que eu falo, no fundo, não é coisa que eu tiro da minha cabeça. Esse conceito de que a gente não é criativo porque a escola, a formação escolar, a educação formal, faz com que a gente, na verdade, ele tolhe a gente nesse sentido, né? Porque ele precisa formar o estudante. A gente tem no processo do término de cada etapa, hoje em dia de cada etapa, na minha época era só no final, mas hoje em dia de cada etapa, a gente tem o que a gente chama de formatura. É um processo que coroa a nossa entrada dentro de uma forma. É triste, no fundo. Mas ele garante que você aprendeu o mínimo. Então não é assim uma coisa que eu exonero, entendeu? Que eu não rejeito da minha vida. O que eu quero dizer é o seguinte, a escola coloca a gente dentro de uma forma. Uma forma é igual a forma de bolo, uma forma de pão, para garantir que todos os pães, todos os bolos tenham o mesmo formato. Então, quando a escola te forma, você passa por um processo de formatura, da consagração dessa colocação dentro de uma forma, né? Ele garante que você teve você tem hoje conhecimentos mínimos necessários, mínimos exigidos para aquele grau
que você está atingindo naquele momento. Então, quando a gente se forma, por exemplo, eu sou engenheiro mecânico, quando eu me formei em engenharia, a formatura garantiu que eu tenho um mínimo de qualificação, um mínimo de conhecimentos que o engenheiro precisa ter. Isso não significa que eu vou ser o melhor engenheiro. Não sei se você entende isso. Ele qualifica que eu tenha um conhecimento mínimo em engenharia para poder exercer essa profissão. E aí, a partir daí que eu vou estar me qualificando uma qualificação contínua, um estudo contínuo buscando especialização. Bom, e o que isso tem a ver com o processo da criatividade? Tem que o mundo martela o prego saliente, entendeu? Então, se você se destaca, você começa a fazer muitas perguntas, você é um curioso, você sai do planejado, do programado, do programa de estudos, o mundo te martela. Eu tenho comigo que, por muitos momentos, eu passei por isso na minha vida. O mundo martela o prego saliente. E nessa do mundo martelar o prego saliente, ele martela também a criatividade, porque assim, se todo mundo tem que pensar igual para se colocar dentro de uma forma, todo mundo pensa igual, não tem a criatividade, todo mundo pensa igual. Então, por isso que até que eu falei aqui no vídeo também, que a gente fala que você ser criativo, para ser criativo, você tem que pensar fora da caixinha. Então, isso é um termo muito comum aqui no Brasil. Ah, a gente tem que... Pensa fora da caixinha. Pensa fora da caixinha. Então, não é só você ser criativo para desenvolver uma arte, para desenvolver um vídeo, para desenvolver qualquer coisa, para desenvolver uma solução na indústria mesmo. Como engenheiro, em vários momentos eu tive que ser criativo, porque eu não tinha a ferramenta adequada, a ferramenta no Brasil, que é a melhor solução possível. E aí eu tive que ser criativo para achar uma solução. Por isso até que os profissionais brasileiros são muito valorizados fora do país, porque lá eles são muito formatados, são ainda mais, a forma deles, a caixinha deles é ainda mais rígida do que aqui no Brasil. E aqui, como a gente não tem tudo disponível, o profissional tem que sair da caixinha para achar uma solução, ele precisa ser criativo. E é isso que a gente coloca aqui no tema da live de hoje, por isso que eu quero trazer aqui para conversar com vocês. Então, se você não é criativo, não é sua culpa. Foi porque você foi doutrinado a ser assim. Porém, o que eu quero colocar na live é o seguinte: a criatividade, ela é, apesar de ter sido doutrinada para você reprimir isso, a criatividade pode ser também treinada para que você liberte essa criatividade, para que você desenvolva ela. É isso que ocorre na indústria como engenheiro. Eu fui treinado algumas vezes para achar soluções diferentes. Eu fui treinado na minha criatividade direcionada para aquele assunto. E agora é o que a gente pode trazer para vocês o seguinte: você pode treinar a sua criatividade para aquilo que você precisa. Você pode direcionar os seus treinos, treinar a sua criatividade para criar os seus vídeos, que é o tema de tudo isso que a gente faz aqui no Pré-Rec. A live no Pré-Rec, os vídeos no Pré-Rec, o curso do Pré-Rec, eles são destinados para a gente treinar todo esse processo de criar vídeos para nós infoprodutores, para nós criadores, experts, para que a gente consiga criar a nossa autoridade, consiga facilitar o nosso processo de venda. Bom, para quem não me conhece ainda, meu nome é Carlos, eu sou o criador do método Pré-Rec, e o Pré-Rec é um método que foi criado para ensinar criadores, infoprodutores, a gravarem seus próprios vídeos. Fazer isso de forma que tenha uma aparência profissional, para que possa construir a sua autoridade de forma sólida e consistente. Se você se inscrever agora, no mês de novembro, eu me proponho a trazer 3 meses de mentoria. Eu vou dar atenção para você. A cada 15 dias a gente vai fazer chamadas. Dependendo do número de pessoas que aderirem a isso, se a gente tiver um volume baixo e eu consigo atender poucas pessoas, vai ser no tete a tete. A partir do momento que eu não tenha tempo disponível para fazer isso, a primeira e a última, ou vou fazer assim, a primeira, a do meio e a última vão ser tete a tete, eu e você. E as demais a gente faz em grupo, porque isso também é bacana, porque a dúvida de um pode ser a dúvida de muitos.
E aquilo que a gente esclarece junto, a gente constrói junto, acaba virando até aquele lance de assim, a palavra do povo é a palavra de Deus, é a voz de Deus. Muitas vezes construindo em conjunto também tem resultado muito, muito proativo. Mas eu me comprometo, a primeira, a do meio e a última, a fazer isso tete a tete contigo. Então eu te convido a se juntar na nossa comunidade, ao nosso grupo do Pré-REC, ao grupo de criadores, ao grupo de infoprodutores que constroem isso. Então, para isso, você pode clicar aqui no link que se encontra na descrição, e lá vai ter um vídeo de apresentação, onde eu falo mais sobre o Pré-REC, como que é, o que funciona toda essa estrutura. Se inscreva no canal, deixe o seu like para me ajudar, ative a sinetinha para ser avisado sempre que a gente tiver lives e vídeos novos por aqui, porque esse é o meu objetivo, tá trazendo conteúdo para você, ajudar a gente se tornar infoprodutores, criadores e experts melhores, com vídeos melhores. No mais, eu vejo vocês no próximo vídeo. E se você está vendo no gravado, pera um pouquinho só, se você está vendo no gravado, aqui no meio, se você não se inscreveu ainda, aqui no meio vai aparecer um link de inscrição. Aqui desse lado vai aparecer um vídeo muito bacana para você ver. E aqui desse outro, um outro vídeo muito bacana para você ver também. Tá bom? Falou, gente. Tchau, tchau.